Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Wagner Farias, estou aqui produzindo esse vídeo para vocês, um resumo do nosso livro didático, o resumo do nosso livro do oitavo ano, da Editora Moderna. Vou colocar na tela para vocês o nosso livro do oitavo ano, um resumo dos capítulos 1, 2 e 3 que foram estudados do nosso livro. Não vamos perder tempo não, vamos direto para o nosso resumo. Para a gente começar a entender um pouquinho e relembrar o nosso capítulo 1, que fala das revoluções inglesas e da Revolução Industrial, a gente precisa compreender primeiramente algumas características singulares da Inglaterra. Há uma realidade da Inglaterra que era completamente diferente na Europa. A Inglaterra tinha um poder limitado do rei. O rei não tinha um poder 100% absoluto. O rei governava utilizando o parlamento como uma grande base, uma grande referência. O rei tinha essas limitações de suas atuações. Mas, basicamente, o que aconteceu na Inglaterra foi uma mudança radical do sistema feudal para esse processo moderno. Primeiro, a gente precisa relembrar como funcionava o sistema feudal nesse período. É importante entender que, dentro de um feudo, nós tínhamos esses setores importantes. O manso senhorial, que eram as terras do senhor feudal, na qual eram realizados os trabalhos, e todo o trabalho realizado nessas terras pertencia ao rei. Quem realizava esses trabalhos eram os camponeses. No manso servil eram as terras destinadas ao cultivo desses camponeses. Nessas terras, tudo que eles cultivavam era utilizado para pagar impostos ao senhor feudal e para o seu próprio sustento. Pouquíssimo sobrava para a realização de algum tipo de comércio. E, por fim, as terras comunais, o manso comunal, são terras que podem ser utilizadas tanto pelos camponeses, pelos servos, quanto pelo senhor feudal e pela nobreza. Essas terras, de uma maneira exemplificada, elas não teriam donos, todos poderiam ter acesso a essas terras. E são essas terras que vão fazer uma mudança profunda na Inglaterra, mudanças que a gente vai conhecer a partir de agora. Em primeiro lugar, a gente precisa conhecer a dinastia Tudor. A dinastia Tudor, ela foi formada a partir de Henrique VIII. Ele inicia essa dinastia, né? E o Henrique VIII é aquele que faz a separação da Igreja Católica e cria a chamada Igreja Anglicana. Dessa maneira, ele se aproveita das terras que eram pertencentes à Igreja Católica e dessa maneira ele começa a aumentar o domínio e essas terras também vão parar nas mãos da nobreza. E tudo isso faz com que se acelere um processo chamado de cercamento das terras comunais, que é o isolamento daquelas terras que eu acabei de demonstrar para vocês, que todos teriam acesso. Agora essas terras vão possuir um dono. O Henrique VIII cede, né, o poder e deixa o poder para sua filha, a filha Elizabeth I, e todo esse governo acontece com o mesmo princípio, com o mesmo alinhamento. A Elizabeth ela dá sequência ao sistema de governo de seu pai e assim ela consegue governar controlando muito bem o parlamento, na verdade tendo um equilíbrio com o parlamento, né, se tornando próxima do parlamento, e dessa maneira a condução política e econômica fica cada vez mais influenciada por ambos participantes, o rei e o parlamento. Só que o parlamento inglês, ele teria que ser convocado sempre que houvesse as necessidades do rei de sugerir algum tipo de proposta, alguma alteração, alguma aprovação que fossem necessárias. E esse parlamento estava dividido da seguinte maneira: a Câmara dos Lordes, que representavam a nobreza inglesa, as pessoas com maior poder aquisitivo e posição social na Inglaterra, e a Câmara dos Comuns, que representavam a burguesia e acabavam também representando o restante da população, principalmente os camponeses. Mas ela era composta principalmente da burguesia, da alta e da baixa burguesia. Então, dessa maneira, a dinastia Tudor vai chegar ao seu fim a partir do momento que Elizabeth não deixa herdeiros diretos.
Então esse trono vai ter que passar para algum membro da família com um grau de parentesco mais próximo, e esse grau de parentesco será encontrado na figura de Jaime, que é primo de Elizabeth, e ele assume a coroa com o nome de Jaime I. Ele busca aumentar o poder do rei, criar um chamado absolutismo real. Ele acaba entrando em muitos conflitos com o parlamento, e durante o seu governo, o Jaime I acaba dissolvendo o parlamento e governando de maneira absolutista por aproximadamente 11 anos. Ao morrer, o seu filho, Carlos I, assume o trono e mantém a mesma linha do seu pai, também tentando governar de maneira absolutista, entrando em conflito com o parlamento, e assim como seu pai fez, ele também dissolve o parlamento e também tenta governar de maneira absolutista. Mas, enquanto todos esses procedimentos estavam acontecendo, a população estava ficando descontente. Esses dois governantes, que agora pertencem a uma nova dinastia, chamada Dinastia Stuart, eles estão tentando governar de maneira absolutista, estão em conflito com o parlamento, e o povo já não tem a aprovação desse reinado. Há um descontentamento popular que cada vez mais cresce na Inglaterra, e isso vai se transformar num grande processo revolucionário, que é assim que nós teremos início com a Revolução Puritana. Quando eu falo Revolução Puritana, eu queria que vocês entendessem um pouquinho dessa concepção de puritanos. Quando houve aquela separação da Igreja Católica e surgiu a Igreja Anglicana na Inglaterra, como esse processo foi meio controverso, como vocês estudaram isso no 7º ano, quando conheceram essa história durante o período renascentista, as reformas religiosas, vocês perceberam que essa mudança da Igreja Católica para a Igreja Anglicana aconteceu por muito mais questões pessoais, políticas até, do que questões religiosas. Então, criar a Igreja Anglicana não acabou com os conflitos internos religiosos dentro da Inglaterra. Então, quando a Igreja Anglicana surgiu, houve também a clara divisão em dois grupos. Um grupo ainda conservador, um grupo que ainda mantinha muitas das tradições e costumes católicos, apenas transportados agora para uma nova religião chamada anglicana, e um outro grupo que de fato era mais radical, que era mais adepto a mudanças religiosas. E esse grupo se diziam serem religiosos puros, por isso ficaram conhecidos como puritanos. Então essa revolução, ela vai começar na Inglaterra, mas o fim dessa revolução, a trajetória que vai levar à vitória revolucionária, vai se dar com os puritanos. É isso que a gente vai conhecer a partir desse momento. Então, dando sequência, em 1640, a relação entre o rei e o parlamento estava cada vez mais complicada, cada vez mais difícil. Ele tinha convocado o parlamento para votar aumento de impostos para que ele pudesse manter os exércitos e, principalmente, para que ele pudesse conter as revoluções populares que estavam acontecendo na Inglaterra. Então, ele tentou fazer com que o parlamento aceitasse esse aumento de impostos. O parlamento não estava alinhado com essas vontades de Carlos I, e Carlos I tentou mais uma vez dissolver esse parlamento, só que essa segunda manobra de Carlos I acabou não sendo muito bem vista, e o país acaba entrando numa grande guerra civil. Então, nessa guerra civil, a Inglaterra acabou se dividindo praticamente em dois territórios, em dois grupos divergentes. Um que era apoiadores dos reis, na verdade, apoiador do rei e os seus membros na Câmara dos Lordes. Então, esse grupo tinha o rei, tinha a Câmara dos Lordes e parte da nobreza. E um outro grupo era a ala opositora do parlamento, a maioria dos membros que faziam parte da Câmara dos Comuns e, evidentemente, contavam com um apoio popular. Então, as primeiras batalhas dentro dessa guerra civil, elas foram favoráveis às forças do rei. O rei conseguiu várias vitórias, até o momento que o parlamento decidiu mudar o seu modus operandi. O parlamento utilizava um critério que não fazia muito sentido. Então, para ter uma alteração desse critério, ela convida um dos membros
do parlamento o puritano Oliver Cromwell para que ele lidere o seu exército revolucionário. Então, o Cromwell, ele reorganizou essas forças militares. O comando dessas forças militares não seria exercido agora por membros da alta burguesia ou por pessoas que tivessem um nível social mais alto. Esse tipo de organização não estava funcionando para o exército. Ele entendeu que o comando do exército deveria estar na mão de pessoas que tivessem habilidade e competência. Deveria ser utilizado uma meritocracia e não simplesmente uma posição social para o comando desse exército. Com essa mudança, o Oliver Cromwell conseguiu o apoio de pequenos burgueses que estavam um pouco deslocados dentro desse processo revolucionário e também os camponeses, né, que perderam as suas terras, que perderam o direito do uso da terra com os cercamentos das terras, que foi o que nós vimos aqui no início do nosso capítulo. Então, dessa maneira, os soldados passaram a ter diversas vitórias com essa nova organização, com essa nova motivação feita pelo Oliver Cromwell e passaram a obter sucessivas vitórias. E dessa maneira, ali por volta de 1647, Carlos I acaba sendo capturado, ele é julgado e condenado pela Câmara dos Comuns por alta traição e acaba sendo executado. A Câmara dos Lordes é dissolvida e a monarquia acaba sendo abolida também. Então, nesse momento, com o fim da Revolução Puritana, será instituída uma república na Inglaterra. É esse momento em que a Inglaterra vai se tornar uma república. Então, a Revolução Puritana é todo esse movimento contra as forças de Carlos I, que tentava governar de maneira absolutista. Há uma reviravolta dos grupos puritanos, né, da Câmara dos Comuns, dos exércitos de Oliver Cromwell, e com essa virada no jogo, Carlos I acaba sendo capturado, julgado, executado. A Câmara dos Lordes, composta por maioria dos nobres, acaba sendo dissolvida do parlamento, vai existir agora apenas a Câmara dos Comuns, e não existirá mais uma monarquia na Inglaterra, e sim uma república. A república na Inglaterra é proclamada. Bom, dando sequência então, vamos conhecer esse período republicano, e é evidente que nesse período republicano haverá a liderança daquele que conseguiu conduzir os puritanos à vitória nessa guerra civil. É o Oliver Cromwell que vai liderar essa república. Então, ela vai ser governada pela Câmara dos Comuns e o grande líder vai ser o Oliver Cromwell, que de fato vai comandar essa república. O governo do Oliver Cromwell não conseguiu estabilizar as tensões na Inglaterra. Então, revoltas populares ainda continuavam existindo na Inglaterra. A questão é que o Oliver Cromwell acaba agindo assim como Carlos I agiu, tentando conter esses movimentos revolucionários, reprimindo essas revoltas populares, utilizando recursos do governo contra o povo. Então, esses enfrentamentos acabaram consumindo esses recursos. E isso, ainda aliado a uma péssima colheita que aconteceu nesse período, aumentou o custo de vida, aumentou a pobreza na Inglaterra e, com mais pobreza e com alto custo de vida, a população acaba se rebelando ainda mais. Então, para piorar a imagem desse período republicano, o governo acabava praticamente com todas as revoltas e ele passa a ser visto como um verdadeiro tirano, como uma pessoa que ajudou a derrubar um sistema de monarquia absolutista que era tentado por Carlos I e que de certa forma está agindo de maneira absolutista, só que agora não como rei, mas sim como um republicano. Então, em 1653, o Oliver Cromwell dissolve o parlamento, recebe o título de Lorde Protetor e, de fato, ele acaba se tornando um ditador. Olha que cenário interessante. Oliver Cromwell organizou o exército, venceu Carlos I, que governava de maneira absolutista, que tinha feito essa manobra de dissolver o parlamento. Ele governa agora, praticamente lidera essa república, e olha o que ele faz. Exatamente a mesma coisa que Carlos I fez. Reprimir violentamente protestos populares e dissolver o parlamento, quando o parlamento não está de acordo com suas concepções. É contraditório.
Bom, Oliver Cromwell, ele morre no ano de 1658. Evidentemente, o seu filho, Richard Cromwell, assume o poder, mas dentro do cenário político que ele assume, que praticamente cai em seu colo, ele não se sente seguro, ele não sente uma estabilidade e uma confiança para poder governar, e ele acaba renunciando alguns meses depois. Então, com a renúncia do Richard Cromwell, nós vamos ter o que vai ficar conhecido como restauração. Eles vão entender que, com esse vazio proporcionado pela renúncia do Richard Cromwell, não existe uma confiança no sistema republicano. Eles percebem que o sistema republicano para a Inglaterra, para aquela situação que eles viviam, era um sistema completamente instável. Então, o parlamento volta a se reunir, ele volta a se reunir em duas câmaras de novo, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Eles vão restituir a monarquia, vão trazer de novo um membro da família da dinastia Stuart, no caso Carlos II, filho de Carlos I, o rei que foi executado alguns anos antes, e Carlos II acaba sendo coroado no ano de 1660, mas ele vai governar dentro de um governo parlamentar. Quem de fato manda nesse governo é o parlamento inglês, tá? Então isso funcionou por aproximadamente 19 anos seguidos, e com a morte de Carlos II, é o seu irmão que assume o trono, o católico Jaime II. Só que Jaime II tenta governar de maneira absolutista. O Carlos II governou com o parlamento mandando. Ele percebeu esses movimentos e aceitou a submissão ao parlamento. Já Jaime II, agora subindo o trono, ele não aceita essa submissão, muito pelo contrário. Ele tenta reforçar o seu poder, ele tenta correr em direção a esse absolutismo. Então, percebendo essa tentativa, percebendo esse caminho, o parlamento, com o apoio principalmente da burguesia e de grandes proprietários de terra, vão tirar Jaime II do poder pouquíssimo tempo depois. Então começa o processo chamado de Revolução Gloriosa. Esse processo de Revolução Gloriosa é que os parlamentares estabelecem agora um acordo com o próximo rei, que também será da dinastia Stuart, mas nesse caso é a filha, né, de Jaime II, que assume o trono, mas quem de fato vai governar é o seu marido, Guilherme de Orange. E esse governo será conhecido como a monarquia parlamentar constitucional. Agora, o rei inglês, ele tem que jurar a uma constituição, ele tem que honrar um documento na qual ele se compromete. Na verdade, não é nem que ele se compromete, esse documento determina tudo que o rei não pode fazer. Evidentemente, ele atribui algumas funções do rei, mas a maioria do conteúdo desse documento determina o que o rei não pode fazer. Então, toda essa movimentação de tirar o Jaime II do poder rapidamente, antes que ele conseguisse alcançar seus objetivos de estabelecer de novo um absolutismo monárquico, restaurar a monarquia e fazer esse rei se submeter a um documento e virar agora uma monarquia parlamentar constitucional, todo esse movimento ficou conhecido como Revolução Gloriosa. E esse nome, Revolução Gloriosa, ele se dá porque toda essa movimentação aconteceu sem nenhum tipo de conflito. Não houve uma guerra, não houve enfrentamentos, não houve derramamento de sangue para que Jaime II fosse retirado do poder e fosse instituída uma monarquia parlamentar constitucional. Dessa maneira, o governante, o rei agora, ele declara a obediência à Declaração dos Direitos, composta no ano de 1689, e o parlamento, que antes era convocado pelo rei, agora se torna fixo, se torna um órgão legítimo do governo da Inglaterra. É importante compreender que agora o parlamento, como fixo, quem de fato manda nessa monarquia é o parlamento. O parlamento agora ele é eleito, ele é transitório. O chefe desse parlamento vai ser conhecido como chanceler ou primeiro-ministro. Quem de fato manda na política é ele, governando com o parlamento. O rei agora, ele tem funções praticamente diplomáticas. Dentro do governo, ele não tem mais aquele poder absoluto em suas mãos. Ele é mais uma figura que demonstra a questão
da importância real. Ele é muito mais um cerimonialista do que, de fato, um político ativo. Então essa é a configuração da monarquia parlamentar constitucional vigente até os dias atuais, onde nós temos a rainha Elizabeth, de 94 anos de idade, e o chefe do parlamento atualmente, que é o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro. Continuando, então, vamos conhecer um pouquinho agora sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela é importante porque, com o cercamento das terras comunais, deixa eu até retornar um pouquinho esse slide, com o cercamento das terras comunais, a população mais pobre, os camponeses, eles vão perder o seu espaço de cultivo. Eles vão perder a terra da qual eles conseguem retirar a sua sobrevivência. Que eles plantam, os excedentes são vendidos, eles perdem tudo isso. Então, tudo isso vai fazer com que aconteça um chamado êxodo rural. As pessoas saírem do campo e buscarem condições de vida nas cidades, buscarem oportunidade de sobrevivência na cidade. Não é nenhuma busca de oportunidade, é buscar literalmente a sobrevivência. O campo não existe mais, não tem de onde eles tirarem renda para poder sobreviver. Então não lhes resta outra opção a não ser tentar fazer isso nas cidades. E nas cidades a gente vai ver a questão do sistema de produção. Para vocês entenderem a revolução, vocês precisam entender os sistemas de produção existentes na época. O primeiro sistema era o sistema do artesanato. Esse sistema, até o momento em que as fábricas de verdade foram implantadas, era a forma de organização da produção mais comum, né? Sempre existiu. E esse sistema ele é bem fácil de ser entendido. Uma só pessoa fazia todo o trabalho. Era ela quem buscava a matéria-prima, era ela quem produzia o produto em si, né? Fazia o ato do artesanato de produção do produto, e ela também vendia esse produto acabado. Então, no sistema do artesanato, essa pessoa fazia essas três tarefas: a busca da matéria-prima, a produção do produto em si e a venda desse produto. Um avanço agora nesse sistema é a divisão das tarefas. É o que acontece agora no sistema doméstico. Ainda é um sistema artesanal, ainda é um sistema em que a pessoa domina todo o sistema de produção, só que agora ela não precisa mais ir atrás da fonte, da matéria-prima, e também não precisa mais vender. Basicamente, uma pessoa ou uma empresa, enfim, um terceiro, busca essa matéria-prima, ele, artesão, produz esse produto e uma outra pessoa vende esse produto. Às vezes é a mesma que buscou a matéria-prima. Às vezes pode ser uma terceira pessoa, uma pessoa diferente que está responsável apenas pela venda. Mas o importante entender é que a produção, a ferramenta, a oficina, todo o sistema produtivo ainda pertence a esse artesão. É dele todo o domínio da produção do produto. Quem busca matéria-prima não sabe construir esse produto. Quem vende também não sabe. A oficina pertence ao artesão. Ele tem o domínio ainda desse sistema de produção. Uma outra evolução que vai se seguir é agora o sistema da manufatura. Eles apareceram no mesmo período em que essas divisões começaram a surgir e essa manufatura possibilitou o aumento da produção. Justamente ainda com todos os artesãos tendo domínio da produção, produzindo esses produtos do início ao fim. Só que agora eles estariam num ambiente muito maior, num local muito maior, e o volume de trabalho também seria maior. O que aconteceria basicamente seria, continuam não buscando a matéria-prima, eles continuam com o processo de produção e o processo de venda, igual ao sistema doméstico. A questão aqui agora, reunidos em um grande local, são mais pessoas trabalhando e produzindo os produtos, aumentando a capacidade produtiva. Mas percebam que a partir desse momento, tanto a oficina quanto as ferramentas não pertencem mais a esse artesão. Ele domina a produção, mas as ferramentas utilizadas, o espaço utilizado e a própria ferramenta utilizada não pertencem mais a esse artesão. Ele domina apenas a técnica de produção.
ele não é mais dono dessa oficina. Então, dessa maneira, ele passa a ser agora um funcionário. Ele recebe pela jornada diária de trabalho, mas ainda dominam essa produção, do início ao fim. Não a matéria-prima e não a venda. Esse início ao fim é a produção do produto. E aí, por fim, chega a Revolução Industrial, ou conhecida também como maquinofatura, a introdução das fábricas. Grande característica dela é a utilização de máquinas. Isso possibilitou aumentar ainda mais a produção, porque ela aumentou de maneira extraordinária a velocidade e o volume dessa produção. Essa maquinofatura, ela aumentou ainda mais a divisão do trabalho. Então, o que ela fez? Ela tornou um trabalhador, no caso um artesão, agora num indivíduo especialista, num trabalhador especialista. O que seria isso? Nessa maquinofatura, nós temos ainda aquele que busca a matéria-prima, o sistema de produção e o sistema de venda. A divisão do trabalho aconteceu dentro do sistema de produção, porque agora o operário faz apenas uma etapa da produção. Ele não domina mais a produção do produto do início ao fim. Um produto agora, para ser produzido, ele precisa de mais pessoas. Deixa eu demonstrar aqui rapidamente uma diferença, voltando em alguns slides. Na maquinofatura, como são mais pessoas produzindo do início ao fim, se um desses agentes, se um desses funcionários faltar ao trabalho ou diminuir o seu ritmo de trabalho, ele não altera o produto, ele não altera o resultado dessa produção. Ele pode diminuir o volume, mas produtos acabarão sendo construídos, porque esse vai fazer o seu trabalho, esse vai fazer de maneira mais rápida, esse vai fazer um pouquinho mais lento, esse não vai fazer nada, mas no fim das contas o produto acaba sendo produzido. Agora, dentro do sistema da maquinofatura, com essa nova divisão da produção do trabalho, um produto depende de 3 pessoas fazendo parte deles. Se uma dessas pessoas não realizar a sua tarefa, ou simplesmente não realizar essa tarefa na velocidade em que as outras realizam, ele para o sistema da produção, porque vai faltar componentes desse produto acabado. Então, ele não determina mais o ritmo dessa produção, da sua produção. Quem determina é o ritmo de todos os trabalhadores e principalmente das máquinas quando colocam esses produtos, essas fases para serem produzidas, para serem trabalhadas. Então, ele literalmente perde o controle sobre a sua velocidade de produção. Então, o que contribui muito para todo esse processo de revolução industrial, por toda essa mudança que acontece na sociedade, principalmente na Inglaterra, é a criação da máquina a vapor, é a sociedade industrial que acaba se formando nesse período e também a formação dos sindicatos. O James Watt aperfeiçoou máquinas a vapor que já existiam, e o que ele pôde fazer justamente foi utilizar novos modos de alimentação, de combustíveis, vamos dizer, para essas máquinas, né? De como fazer essa máquina trabalhar de uma maneira muito mais eficiente. Então, as inovações realizadas pelo James Watt, ou James Watt, proporcionaram com que essas máquinas pudessem ser utilizadas em fábricas para trabalhos cada vez mais complexos, maiores e mais rápidos, melhor dizendo, e também pode utilizar em outros setores, como no caso dos transportes, né? Que proporcionou o uso de uma locomotiva a vapor, que poderia carregar muito mais peso, muito mais pessoas, muito mais carga. Então, tudo isso contribuiu muito para que esse processo de industrialização pudesse transformar a sociedade. Uma diferença também importante é que a diferença entre patrões e empregados acabou criando uma nova divisão da sociedade, né? Uma divisão um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa, diferente do que acontecia na Idade Média. Surgem
essas duas classes sociais com o maior destaque no desenvolvimento desse sistema das fábricas, que é a burguesia, que são os proprietários das fábricas, né, donos de bancos, donos das máquinas, e o chamado proletariado, que são a classe dos trabalhadores, né, os assalariados das fábricas, que também serão conhecidos como operários. E dessa maneira, também acabam surgindo as primeiras associações de trabalhadores, justamente porque eles vão perceber que o que vai acontecer com eles agora é uma grande exploração da mão de obra. Essa mão de obra fabril, né, dos operários, vai ser altamente explorada. Não haverá legislação, não haverá controle sobre a produção, não haverá controle sobre carga horária. Então eles precisam se organizar para conseguir terem os seus direitos preservados, né? E precisavam compreender que a união deles seria satisfatória para esse resultado. Então surgem aí os primeiros sindicatos. Dessa forma a gente finaliza o capítulo 1 e a gente entra no capítulo 2, na minha opinião, dos mais importantes do nosso livro, quando a gente fala um pouquinho sobre as ideias iluministas, o fundamento do liberalismo econômico, basicamente o iluminismo. Lá no 7º ano, vocês aprenderam sobre Renascimento, que foi um movimento de transformações culturais e científicas. Esse iluminismo também é um movimento, só que ele vai atingir o campo do pensamento, da sociedade, ele vai atingir o campo da economia. Então ele vai chegar no mundo com características um pouco parecidas, né, com o Renascimento, que são de transformações do que acontece atualmente, mas utilizando um outro tipo de visão. Então, dessa maneira, a gente precisa compreender que esse iluminismo, na verdade também conhecido como ilustração ou esclarecimento, ele foi um movimento filosófico que aconteceu na Europa durante o século XVIII, mas as bases desse iluminismo, a base do pensamento, dos princípios iluministas, foram desenvolvidos ainda durante o século XVII. Então, os iluministas, eles rejeitavam as forças das tradições, principalmente das tradições religiosas, e eles defendiam que a sociedade deveria ser guiada pela razão. Uma sociedade guiada pela razão poderia fazer com que ela superasse o atraso e, dessa maneira, chegasse a um progresso. Superando o atraso e tendo o progresso, essa sociedade poderia conquistar o que poderia ser chamado de uma plena felicidade. Então, segundo os iluministas, um ser humano guiado pela razão, ele seria capaz de poder compreender, de poder explicar todos os acontecimentos políticos, econômicos e sociais, mas principalmente poder explicar isso de maneira racional, utilizando o pensamento, utilizando a racionalidade, inclusive até para explicações de manifestações da natureza. Então, por esse motivo, o século XVIII ficou conhecido como século das luzes. E essa determinação do século das luzes, na verdade, foi uma contrapartida ao que se imaginava em relação à Idade Média. O Renascimento já queria essa separação do que existia, o que se vivia na Idade Média, para o que se vive agora na atualidade. No caso do Renascimento, a Idade Moderna. Agora eles querem algo maior. Eles querem, na verdade, que a Idade Média seja colocada no esquecimento, porque eles entendiam que ali não havia o conhecimento, não havia liberdade, não havia a exaltação da plena felicidade. Na verdade, o que se vivia era um período obscuro, por isso conhecido como Idade das Trevas. Em contraposição, eles imaginavam que naquele século XVIII eles viviam o século das luzes, quando as pessoas saíam da escuridão do pensamento, do conhecimento, para a iluminação desse conhecimento, desse pensamento. Os principais pensadores iluministas. Então vamos conhecer algum deles. Voltaire. Voltaire dedicou a vida à luta pela liberdade de expressão. Atribuem a Voltaire a seguinte frase: não concordo com nenhuma palavra que você diz, mas lutarei até a morte pelo direito que você tem de poder dizê-las. Significa que, ao defender a liberdade de expressão, ele quer que as pessoas tenham a liberdade de falar o que pensam, independente se é de acordo com o que ele pensa ou não.
Essa ideia de lutar pela liberdade de expressão significa que as pessoas têm o direito de manifestar as suas opiniões, independente de opinião de terceiros, ou de um grupo, ou de um governo, ou de quem quer que seja. E também Voltaire, ele era muito crítico à Igreja Católica, porque ele entendia que a Igreja Católica, dominando o conhecimento, dominando o pensamento, dominando as ações das pessoas, eles mantinham o povo sobre uma ignorância. Essa ignorância não é uma ignorância violência, é a ignorância da falta do conhecimento, a falta do poder de contestar as explicações da igreja para tudo que acontecia, de simplesmente estarem submissas às ordens da igreja. Então ele entendia que os governos também tinham essa tarefa de acabar com esse misticismo, de acabar com essa ignorância do povo que era defendida e mantida pela igreja. Então Voltaire é esse primeiro pensador que a gente conhece a partir desse momento. Um outro pensador foi o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu, ele direcionou os seus estudos, seus pensamentos, exatamente para criticar o sistema absolutista, para criticar o poder absoluto dos reis. Com essa contestação, ele propôs a seguinte divisão: o poder deveria ser dividido em 3 poderes. O que ele quer dizer com isso? O rei não pode concentrar todos os poderes em suas mãos. O rei não pode, vamos pegar um exemplo de um jogo de futebol? O rei não pode defender uma bola, o rei não pode pegar essa bola no meio-campo, carregar até o ataque, levar um escanteio, bater o escanteio, correr para a área, cabecear e fazer o gol. O rei não tem a capacidade de fazer tudo isso sozinho. Ele precisa de pessoas contribuindo para que o resultado aconteça. Ele precisa de uma pessoa defendendo essa bola, de outra pessoa carregando até a bola, de uma outra batendo escanteio e ele na área para fazer o gol. Então, a divisão do poder faria com que esse governo pudesse ser muito mais fácil de ser executado e, principalmente, cada um desses poderes teriam a liberdade e a garantia de fiscalização um dos outros. Então, ele defendia que o poder deveria ser dividido em executivo, que é responsável pela garantia do cumprimento das leis. Colocando um exemplo aqui do nosso país, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, é exercido pelos governadores de estado, eles fazem parte do que conhecemos como poder executivo. Um outro seria o legislativo, que seria encarregado de elaborar as leis. Dentro desse nosso exemplo, do nosso governo, esse poder legislativo é composto pelos deputados, pelos senadores, pelos vereadores no âmbito estadual. Eles criam as leis que regem as nossas vidas. E o terceiro poder seria o judiciário, que seria responsável pela análise das constitucionalidades da lei e o julgamento dos conflitos, que são o que nós conhecemos como os juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo Tribunal Estadual, enfim. São essas pessoas que têm ali a função de julgar os conflitos. Então, essa era a proposta do Barão de Montesquieu, o poder dividido em 3, e não todo concentrado nas mãos de uma única figura, no caso, o rei. O outro pensador é John Locke. John Locke foi um grande um grande formulador dos princípios liberais, do pensamento iluminista. Foi ele que começou essa ideia do diferente, essa ideia do esclarecimento, né, das ideias, dos direitos naturais. O seu movimento começou no século XVII, então ele é considerado o pai do iluminismo, porque esses fundamentos ele já defendia no século XVII, e um deles era o chamado direitos naturais. Ele entendia que os direitos naturais eram os direitos dados pela natureza, como o direito à vida, o direito à liberdade, direito aos bens necessários para a conservação da vida e da liberdade, o direito que você tem, que eu tenho, de poder ter um patrimônio, fruto do nosso trabalho. Então, para ele, esse direito era um direito natural, desde que você trabalhasse por esse direito, evidentemente. Para John Locke, a propriedade privada era um direito natural, porque ele era fruto do trabalho e pertencia ao indivíduo que conquistou. E ele acreditava que a função do governo era garantir esses direitos naturais. E se o governo não garantisse, não conseguisse agir dessa forma, o povo tinha o direito de se revoltar contra ele, tirar esse governante, né, do poder e colocar um outro representante nesse poder. Um outro pensador também foi o Adam Smith.
O Adam Smith, ele atuou muito mais na questão da economia, né? O chamado liberalismo econômico. O Adam Smith, ele conviveu junto com outros pensadores do âmbito econômico que ficaram conhecidos como fisiocratas. O que os fisiocratas defendiam? Eles defendiam que a riqueza de um país seria conquistado pelo poder da terra. Seria retirado da terra. Ou seja, a agricultura, a prática da agricultura, seria uma das formas para que um país se tornasse rico. Não necessariamente apenas ouro, prata, né, a extração de metais preciosos, ou mesmo a exploração do mercado estrangeiro. Não, eles defendiam que a riqueza deveria vir da agricultura, do potencial produtivo da terra. Só que o Adam Smith, ele era escocês. E na Escócia, existia aproximadamente 15% do território escocês, ele era propício para plantação, ele era propício para a atividade agrícola. E outros 10% poderiam ser utilizados como um pasto, né, para criação de animais. Ou seja, o território escocês não tinha nem 30% de uma capacidade produtiva. Então a Escócia jamais poderia se tornar uma nação rica tendo apenas essa capacidade produtiva. Então, ele defendeu, na verdade, que o potencial de um país poderia ser medido, poderia ser obtido, conquistado, se as pessoas tivessem liberdade. Ou seja, o trabalho humano, um trabalho livre para agir, sem o Estado estar interferindo no trabalho dessa pessoa, para que essa pessoa pudesse usufruir dos frutos do seu trabalho. Então, basicamente, era o que pensava o Adam Smith. Indivíduos livres poderiam agir sem intervenção do Estado, trabalhariam motivados e assim eles poderiam satisfazer os próprios interesses. Assim eles poderiam adquirir as suas riquezas com o fruto do seu trabalho e automaticamente os seus trabalhadores se tornando pessoas prósperas e ricas, a nação em que eles vivem também estaria acompanhando essa riqueza. Então essa ideia, que foi baseada no chamado individualismo e na capacidade criativa, ela foi muito bem aceita, principalmente pelo sistema mercantil, pelo sistema liberal econômico, tá? Então, por esse motivo que o Adam Smith foi considerado o pai do liberalismo, porque ele era contrário a esse sistema mercantilista, em que o governo interfere diretamente nessa economia. Conforme vocês aprenderam lá no 7º ano, o sistema mercantilista, que é o metalismo, balança comercial favorável, ou protecionismo alfandegário, colonialismo. Então ele era contrário a isso. Então esses pensamentos do Adam Smith foram muito bem aceitos por um sistema que nós vivemos hoje, chamado capitalista. Dando sequência, então, vamos conhecer um pouquinho sobre a enciclopédia. A enciclopédia foi um livro, né? Foi um conjunto de livros, na verdade, foi uma coletânea que foi produzida por dois pensadores franceses, o Denis Diderot e o Jean d'Alembert, que criaram uma reunião, né? Juntaram diversos conhecimentos, todos os conhecimentos que tinham sido produzidos até aquele momento, e tudo isso foi reunido em um conjunto de livros, em uma coletânea chamada enciclopédia. Evidentemente que ao seu conteúdo, ele era um conteúdo que desafiava o poder da igreja, porque a igreja é quem detinha o conhecimento, era a igreja quem controlava o conhecimento. Então a enciclopédia passou a ser considerado um livro proibido, né? Uma coletânea de livros proibido pela Igreja Católica. Muitos livros foram queimados, muitos foram intimidados, né, a não comprar esse livro, mas mesmo com essas proibições, mesmo com essa perseguição, essa coletânea foi concluída no ano de 1772 e ela foi composta de aproximadamente 28 volumes, reunindo todos os conhecimentos da época, sobre matemática, sobre história, sobre geografia, sobre astronomia, sobre filosofia, sobre economia, sobre ciência, sobre medicina, tudo, tudo. Então, era um grande desafio ao poder da igreja uma coletânea como essa, por isso que ela se destacou nesse período iluminista. Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre o despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido, basicamente,
é a atribuição de um governante, porque esse é o significado. Déspota é um tirano, alguém que tem um controle em suas mãos de maneira absoluta. E esclarecido é alguém que teria conhecimento, né? Alguém que teria o conhecimento das coisas, né? Um indivíduo que seria, como eu poderia dizer, alguém com pensamentos claros e pensamentos coerentes sobre o correto. Então, um déspota esclarecido foi um governante que agiu dentro do seu governo, dentro das suas ações, de uma maneira muito mais branda, de uma maneira muito mais clara, né? É importante a gente perceber o seguinte, que esse despotismo esclarecido, a imagem ficou errada, vocês me perdoem, esse despotismo esclarecido, ele foi feito por governantes e também por membros da administração de alguns reinos. Foi o caso, por exemplo, do Marquês de Pombal. Ele não era o rei de Portugal, mas ele atuou na administração ao lado do rei de Portugal. E a administração que ele promoveu foi um grande exemplo de um despotismo esclarecido. Assim como também Catarina na Rússia, José na Áustria, Frederico na Prússia, todos eles utilizaram esse sistema mais moderno de visão de mundo para realizar o seu trabalho administrativo. E por fim, a gente finaliza falando sobre esses pensadores, sobre esse sistema iluminista, falando dos mais radicais e dos mais conhecidos pensadores do período iluminista, que é Rousseau. Rousseau ele foi o mais radical dos pensadores iluministas. Ele foi aquele que divergiu de todos os outros pensadores iluministas em alguns pontos. Ele entendia que o ser humano era bom por natureza, ele entendia a bondade do ser humano e ele defendia que essa bondade era desvirtuada ao longo do tempo. Ele entendia que o tempo tornava as pessoas egoístas, vaidosas. Então, para que nós, seres humanos, pudéssemos transparecer a nossa bondade, ele acreditava que a educação seria importante para que isso acontecesse, desde criança. Então, em uma das suas obras, ele defendia que a educação, desde criança, né, a educação infantil, ajudaria a fazer com que o homem pudesse perseverar na sociedade, principalmente numa sociedade que ele considerava ser pervertida. O Rousseau também, ele se afasta, né, dos demais pensadores porque ele critica a questão da propriedade privada. Ele entende que, na verdade, a propriedade privada é a origem da desigualdade social, né? O fato de você ter terra e uma outra pessoa não ter a terra traz essa consequência da desigualdade social. E ele entende também que as pessoas deveriam se opor à tirania dos governantes. E para que elas pudessem eleger governantes que, de fato, trabalhariam em prol do povo, as pessoas deveriam ser criadas na liberdade para que tivessem o conhecimento, né, para que elas fossem educadas, para ter um pensamento autônomo e assim conseguir eleger governos, né, democráticos, governos que de fato trabalhassem em prol da população. Então ele defendia o que ficou conhecido como contrato social. É dele a autoria do chamado contrato social, em que as pessoas renunciariam à sua liberdade, renunciariam aos seus direitos, né, individuais, para que pudessem conviver em sociedade, para que pudessem conviver na coletividade. Então ele entendia que, para isso, os governantes deveriam expressar a vontade do povo. E quando esse governante não manifestava isso, né, não conseguia reproduzir a vontade do povo, o povo teria total direito também de retirá-lo, de se rebelar contra ele. Então Rousseau acaba sendo um dos mais radicais, um dos mais conhecidos pensadores desse período iluminista. Então assim a gente finaliza o nosso capítulo 2 e partimos para o nosso capítulo 3, que é a independência dos Estados Unidos. Porque a independência dos Estados Unidos ela acontece graças a muita influência desse pensamento iluminista, dessa busca pela liberdade, a busca pela igualdade. Então, esses pensamentos iluministas serão a base da independência dos Estados Unidos, que primeiramente são colônias da Inglaterra, são 13 colônias da Inglaterra.
Então, os Estados Unidos, até a primeira metade do século XVIII, ela tinha muita liberdade, ela tinha muita liberdade econômica, ela podia comprar de quem quisesse, poderia vender produtos para quem quisesse. E aqui é o cenário do domínio inglês até a primeira metade do século XVIII. Praticamente todo mundo sob o domínio da Inglaterra. Foi justamente o que foi visto no capítulo 1. Aquelas transformações na política da Inglaterra, o processo de industrialização transformou a Inglaterra de uma das nações mais pobres do mundo no século XV na nação mais rica e mais influente e mais poderosa no século XVIII. Poderíamos dizer até a dona de um império maior que já existiu no nosso planeta, na história da humanidade. Porque a área de domínio era gigantesca, era muito vasta, era muito enorme, a área de influência inglesa. E entre essa área de influência, tinham 13 colônias que ficavam situadas aqui na América do Norte. E são essas 13 colônias que serão agora as protagonistas desse cenário. Então, essas 13 colônias, elas tinham muita autonomia em relação à Inglaterra até a primeira metade do século XVIII, só que a partir da segunda metade do século XVIII, com guerras, com revolução industrial, a Inglaterra precisou alterar um pouquinho desse modus operandi que ela tinha em relação às suas 13 colônias. Então, ela precisou se restabelecer do ponto de vista mercantilista, ela precisou restabelecer a sua capacidade econômica. Então, para que isso fosse possível, ela compreendia que ela deveria aumentar o controle sobre as suas colônias. E as 13 colônias, evidentemente, estavam inclusas, né, nesse aumento de restrições, nesse aumento de controle. Um outro fator também que contribuiu para que a Inglaterra promovesse esse controle foi a Guerra dos 7 Anos, que aconteceu lá na América do Norte. Essa Guerra dos 7 Anos aconteceu contra a França, dentro do interior da América do Norte, né, em que as 13 colônias lutaram contra a França em nome da Inglaterra, em nome da soberania inglesa, e derrotaram as forças francesas. Mas essa derrota causou muito prejuízo econômico e também fez com que essas 13 colônias se sentissem mais fortalecidas, tendo um nível de importância maior. Então, para compensar as perdas econômicas com todos esses conflitos, com todos esses acontecimentos, a Inglaterra resolveu limitar os acordos econômicos, os acordos comerciais das 13 colônias, limitar de quem comprariam produtos, para quem venderiam produtos. Além disso, também aumentou os impostos cobrados das 13 colônias. Tudo isso era uma maneira de tentar recapitalizar a coroa inglesa, né? Fazer com que a coroa inglesa conseguisse mais recursos econômicos e pudesse se afastar dessa crise. Então, com essa guerra, a Inglaterra se expandiu pelo território da América e o objetivo de conquistar essas Franças, de conquistar esses territórios da França, né? Alguns povos indígenas que viviam na região acabaram se unindo aos ingleses contra, né, as investidas coloniais. Na verdade, não os ingleses, elas tentaram resistir à invasão tanto de Inglaterra quanto de França a esses territórios, né, os povos nativos, os indígenas, vamos chamar assim, né, como ficaram conhecidos. Então, com a derrota dos indígenas, a Inglaterra ainda não permitiu muito acesso dos colonos a esse território. Então, essa proibição, na verdade, não tinha o objetivo de simplesmente controlar o acesso a esse território. Na verdade, era limitar o poder que poderia chegar nas mãos dessas 13 colônias. Aumentar esse território, aumentar a sua área de influência, poderia trazer muito poder às 13 colônias. Então, uma maneira de poder controlar era justamente limitando o tamanho do seu território. Então, todas essas ações, com o passar do tempo, foram desagradando essas 13 colônias, mas o que acontece é que as 13 colônias, por essa característica que elas tinham de autonomia política, cada uma delas também tinha uma diferença entre elas. Havia muitas diferenças entre as colônias do norte, as colônias do sul e as colônias do centro, né, as colônias centrais, mas basicamente colônias do norte e colônias do sul. Havia uma liberdade maior para as colônias do sul e um controle maior para as colônias do norte. Então, tudo isso causou diferenças entre elas.
e essas diferenças entre elas acabou influenciando um pouquinho nesse movimento de independência dessas 13 colônias. Então, basicamente, para aumentar esse controle, a Inglaterra aumenta os impostos e isso vai criar muitos descontentamentos. Então, a primeira vai ser a Lei do Melaço, que vai ser atribuída no ano de 1733. Essa lei foi instituída para que as 13 colônias pagassem um imposto maior sobre a compra desse produto. Então, dessa maneira, a Inglaterra tentava controlar a produção, mas ela não conseguia controlar de maneira efetiva esse comércio, né, que era feito pelas 13 colônias. Então foi uma lei que foi criada, mas que não pegou muito. Em 1765 foi criada a Lei do Selo. Essa lei determinava que qualquer tipo de material impresso, qualquer documento, carta, cartaz, qualquer coisa, deveria ter um selo real, ter um selo que seria comprado, né, da coroa inglesa, para que esse documento pudesse circular dentro das 13 colônias. Essa lei, de fato, pegou, além de pegar, gerou uma onda de protestos gigantesca das 13 colônias, e o parlamento inglês acabou sendo pressionado a suspender essa lei no ano seguinte. Em 1773, foi criada a Lei do Chá. Essa lei limitou a compra de chá que as 13 colônias poderiam comprar de diversos lugares, e a partir desse momento elas poderiam comprar apenas da Inglaterra, especificamente de uma companhia inglesa chamada Companhia Britânica das Índias Orientais. É uma companhia que já estava com dificuldades econômicas, então a Inglaterra, ao mesmo tempo que tentava manter um controle sobre as 13 colônias, tentava resgatar a capacidade financeira dessa empresa, tá? Evidentemente que houve reações contrárias a essas determinações, e uma dessas reações ficou conhecida como a Festa do Chá de Boston. Essa manifestação aconteceu no porto de Boston, quando alguns navios dessa Companhia Britânica das Índias Orientais chegaram até a cidade de Boston, na noite do dia 16 de dezembro de 1773, algumas pessoas vestidas de indígenas, né, disfarçados de indígenas, invadiram esses navios e jogaram toda a carga de chá em alto mar. Despejaram tudo isso no mar, causando um grande prejuízo para essa companhia de comércio. Então, em resposta a essas manifestações, a Inglaterra aumentou ainda mais o controle, aumentou ainda mais a repressão, criou as chamadas leis intoleráveis, ocupou a cidade de Boston, especificamente o posto de Boston, né, e exigiu que a companhia fosse ressarcida do seu prejuízo, que as pessoas pagassem pelo prejuízo causado a elas. Então, tropas inglesas acabaram tomando a cidade de Boston, acabou fechando a Assembleia Legislativa de Boston. Então, a relação entre ingleses e colonos já estava mais do que deteriorada, tá? Então, mais do que a disputa pelo abastecimento de chá, ou pelo selo, ou pelo melaço, ou seja, qual que fosse, o que estava em jogo era a autonomia das 13 colônias, a liberdade das 13 colônias, o controle excessivo da Inglaterra sobre elas. Então, na América do Norte, essas 13 colônias precisavam, de alguma forma, se unir para acabar com esse controle excessivo da Inglaterra, mas elas não se entendiam. Como eu falei anteriormente, haviam divergências entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. Então, existia um medo que também um movimento revolucionário, um movimento de independência dessas 13 colônias pudesse acabar tomando uma proporção popular. E se tomasse uma proporção popular, talvez as elites do Norte e do Sul não conseguiriam conter esses movimentos, e isso para eles era muito perigoso. Então, dessa maneira, foi realizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Foi uma reunião que pretendia reunir as 13 colônias para justamente discutir assuntos importantes a respeito dessa autonomia. Um dos assuntos seria se eles tentariam a independência ou não da Inglaterra. Nesse primeiro congresso, não houve a reunião das 13 colônias, uma dessas colônias ficou de fora,
foi a colônia da Geórgia. Ela não participou porque ela tinha alguns privilégios, né, mantidos pela Inglaterra, então para não contrariar o governo inglês, ela preferiu não participar dessa Assembleia. Acabou que esse congresso não decidiu pela independência, mas decidiram ali que eles continuariam lutando contra o controle excessivo da Inglaterra. O resultado desse primeiro congresso foi o aumento da repressão do governo inglês, o aumento da fiscalização, o aumento da repressão do governo inglês. Mais tropas do exército inglês foram mandados para a América do Norte. Então, com isso, foi necessário um segundo congresso, o segundo congresso da Filadélfia. Nesse congresso, houve a presença das 13 colônias, porque quando a Inglaterra aumentou o controle, ela aumentou geral, ela aumentou sobre todas as 13 colônias, inclusive a Geórgia, que não tinha participado do primeiro congresso. Então, agora nesse segundo congresso, todas essas colônias se reúnem e entendem que não há mais outra saída, não há uma outra solução a não ser declarar uma independência dessas 13 colônias. E isso acontece no ano de 1776. Então, é ali que é assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Mas, uma coisa é declarar independência. Outra coisa é ter essa independência reconhecida. É um passo completamente diferente. Não adianta uma nação, um grupo, um país, uma região se tornar independente se isso não for reconhecido por outros governos, por outras autoridades. Então, para que esse reconhecimento fosse obtido, é necessário um enfrentamento. Então, houve uma guerra de independência que durou aproximadamente 8 anos, na qual os 13 colonos, né, as 13 colônias vão receber ajuda importantíssima e uma ajuda que vai fazer toda a diferença para a vitória deles, que é a ajuda da França. Tá? Então, essa declaração de independência, como vocês estão vendo aí, ela foi pautada nesses pensamentos iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, mas toda vez que vocês ouvirem a liberdade de todos os indivíduos, entendam que é uma sociedade completamente ainda com pensamentos retrógrados, principalmente pensamentos, poderíamos dizer assim, machistas, né? Porque na verdade era uma sociedade patriarcal. Então toda vez que vocês entenderem, e uma sociedade escravista, principalmente, então toda vez que vocês ouvirem todos os homens, entendam que são homens brancos, livres e sexo masculino, tá? Indivíduos brancos livres do sexo masculino. Então não são inclusos mulheres, não são inclusos negros, não são inclusos indígenas ou qualquer outra pessoa que não esteja enquadrado nessa elite da sociedade das 13 colônias. Então, dessa maneira, o reconhecimento da independência vem com a luta, né, pela independência, em que eles vão receber o auxílio dos militares franceses a partir do ano de 1777, e em 1783 será reconhecida a independência dos Estados Unidos através da assinatura do Tratado de Paris. Ótimo, temos uma independência de país, mas agora é preciso formar a identidade desse país. E essa, na verdade, além, né, da Guerra da Independência, é um dos grandes desafios dessas 13 colônias. Justamente por suas características de autonomia durante praticamente toda a sua existência, cada uma delas tinha interesses, cada uma delas tinha particularidades, e reunir todas juntas era um grande desafio. Reunir esses 13 estados de uma maneira forte, de uma maneira única, de realmente transformar esses estados em Estados Unidos, propriamente dito, foi uma tarefa bem árdua. Então, primeiramente, eles precisaram fazer um governo provisório, onde eles criaram uma organização, um grupo, que administrariam essas 13 colônias, até que a Constituição dos Estados Unidos fosse elaborada. E esse documento foi aprovado no ano de 1777. Né? Essa confederação, né, o período da confederação, ele esteve vigente até a elaboração dessa Constituição americana. E com essa Constituição americana,
eles tentaram criar esse modelo de identidade nacional. Então, eles adotaram um sistema conhecido como sistema federativo, em que todos os estados estariam submissos a um governo federal, mas garantia uma certa autonomia, uma autonomia administrativa, uma autonomia das leis, uma autonomia da organização militar de estado para estado. Então, esses estados também, né, o governo federal e os estados, né, individualmente, tiveram seus poderes também fragmentados em 3. No caso, o executivo, o legislativo e o judiciário. Bem como defendia Barão de Montesquieu, né, divisão em 3 poderes. A Constituição foi redigida, né, naquela época, ela continua em vigor até os dias atuais nos Estados Unidos. Ela possui apenas 27 emendas constitucionais, ou seja, 27 adições a essa Constituição. E a primeira dessas emendas foi a chamada Carta de Direitos, em que se assegurava o direito à liberdade de expressão, o direito de imprensa, de crença, de reunião em espaços públicos, inclusive de protestos contra o governo. Recentemente, com os acontecimentos no decorrer do ano de 2020, onde houve a morte, por exemplo, do George Floyd pela polícia americana, né? Ele que era negro e devido à ação violenta da polícia ele acaba falecendo. Houve uma onda de protesto nos Estados Unidos e o governo americano, liderado por Donald Trump, colocou o exército na rua para conter essas manifestações, algo que constitucionalmente é proibido. Então, se o governo fez algo constitucionalmente proibido, esse governo poderia sofrer um processo de impeachment. Donald Trump poderia receber um processo de impeachment, mas estava tão próximo do pleito eleitoral, do processo eleitoral, que eles aguardaram, né, esse processo eleitoral para saber se o Donald Trump permaneceria ou não no governo. Acabou que o resultado foi negativo para ele, então esse processo de impeachment não precisava mais ser adotado. Mas poderia ter acontecido com ele, porque ele justamente, colocando o exército na rua contra o povo, ele está ferindo a Constituição americana, justamente nessa adição chamada Bill of Rights, ou Carta dos Direitos. Só um exemplo aí para vocês aí do que é uma Constituição. E para construir essa nação é preciso unir o povo. E essa é a grande dificuldade, porque as características de cada uma daquelas 13 colônias eram características muito peculiares. Então, de cara, eles não tiveram essa identidade nacional, eles não conseguiram se entender, né, como um país único em que todos estavam ali unidos. Haviam tensões políticas, problemas econômicos, uma inflação, né, que foi obtida graças a essa luta pela independência, muita dívida, então, tudo isso aliado à questão da escravidão, porque grande parte da população dos Estados Unidos ali também era composto de escravos e também até alguns indígenas, né? E eles não foram incluídos como cidadãos dos Estados Unidos. Então os conflitos ali eram iam só se somando, né? E essas 13 colônias, elas não conseguiam governar de uma maneira homogênea. Cada uma delas queria ter os seus direitos, cada uma delas queria ter a sua autonomia. Então levou muito tempo para que esse sentimento de identidade nacional que nós vemos nos dias atuais, esse sentimento que os americanos têm de ter uma bandeira dos Estados Unidos na porta de casa, de valorizar o dia da independência, esse espírito nacionalista e patriótico, né, na verdade, não é nem nacionalista é diferente, patriótico é outra história. Esse sentimento patriótico, né, que os americanos têm, que é de conhecimento do mundo inteiro. Então levou muito tempo para isso ser construído. Houve muito conflito, houve guerra civil, houve a guerra civil americana, houve a luta pelos direitos, a luta pelo direito dos negros, após principalmente a liberdade, né, porque a escravidão foi abolida no ano de 1863 nos Estados Unidos, mas assim como aconteceu no Brasil, não houve uma política de integração do negro na sociedade, entendeu? Então, tudo isso fez com que houvesse pouca adesão popular às manifestações americanas,
nesse período de 1776 em diante, e só foi se resolvendo, só foi se criando essa identidade já em meados do século XX, e aí vocês têm essas características atuais dos Estados Unidos que são conhecidas de todos nós. Então, dessa maneira, galera, a gente finaliza esse nosso resumo do nosso livro, no capítulo 1, 2 e 3. Espero ter ajudado vocês no entendimento desse conteúdo, dessa matéria, desejando a vocês bons estudos e até um próximo encontro. Um abraço, tchau, tchau.